Amém, irmãos, Pai do Senhor. Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula, né? Na aula anterior a gente falou um pouco ali sobre João Calvino, sobre o início da história dele, sobre o início da história de Agostinho e sobre como João Calvino se utiliza daquilo que Agostinho já tinha criado para poder desenvolver o que hoje a gente conhece como a doutrina calvinista. Amém? Então, é uma doutrina que, por mais que seja encontrada em púlpitos de igrejas protestantes, ela teve uma origem católica. Né? Essa é a grande verdade. Então, aquilo que protestantes hoje defendem surgiu na mente de um bispo que nasceu em 354 depois de Cristo. Né? Na última aula, a gente encerrou comentando um pouco sobre os três pensamentos que eram divergentes com o pensamento da Igreja Católica na época de Agostinho e que ele acabou se opondo com mais vigor, vamos colocar dessa forma, né? Quando eu falo que ele se opõe, eu inclusive incluo nisso que Agostinho ele foi o aprovador de muitas das perseguições que aconteceram contra pessoas que defendiam essa doutrina, principalmente os pelagianos e os donatistas, né? Aí, para você lembrar, ele se opunha ao maniqueísmo, né? Agostinho, que antes fazia parte dessa seita, agora estava se opondo depois que aderiu à fé católica. Ele se opunha ao pelagianismo, que foi uma doutrina desenvolvida por um homem chamado Pelágio, e ele se opunha aos donatistas, que era um outro grupo que havia na época e que tinha um pensamento contrário à Igreja Católica. Então ele aprova muitas vezes que o Estado, que a Igreja use a força para perseguir essas pessoas, né? Então, de fato, era algo violento. A Igreja usava a espada nessa época. E você vai ver posteriormente que Calvino segue o mesmo caminho. Né? Ele segue o mesmo caminho de utilizar a violência como uma fonte para tentar converter as pessoas por meio da força. Né? Então, essa influência, né, que Agostinho teve sobre João Calvino é uma influência que o próprio João Calvino admite. Tem um ponto aqui, eu deixei anotado. Tem aqui num livro, e esse é um livro muito bom, tá? Se você for uma pessoa que gosta de estudar e aprofundar mais sobre isso, é um livro chamado Que Amor é Este, do Dave Hunt. E aqui ele fala um pouco sobre a vida de Calvino, e ele cita uma frase de Calvino que admite de fato que Agostinho de Hipona foi a pessoa que influenciou o pensamento dele. Ele diz, nas aspas de Calvino, né? Agostinho está tão inteiramente comigo que se eu quisesse escrever uma confissão minha de fé, eu poderia fazê-lo com toda a plenitude e satisfação a partir dos seus escritos. Né? Não sei se você entendeu bem, mas o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, olha, se eu tivesse de escrever uma confissão da minha fé, eu podia escrever tudo que eu acredito com base naquilo que Agostinho escreveu. Então você percebe que um resumo que Calvino dá para a fé dele é basicamente como se fosse um espelho daquilo que Agostinho de Hipona acreditava. Então, entenda, né, que esse pensamento, primeiro de tudo, surge na cabeça de um bispo católico. Tá? Então, Agostinho, principalmente, irmão, ali, quando a gente está falando da parte final da vida dele, ele começa a criar esses pensamentos que Calvino desenvolveria. Por exemplo, quando a gente olha para a história de Agostinho, ele escreve um livro chamado O Dom da Perseverança. Né? E nesse livro, aqui eu falo porque eu já li esse livro, Agostinho ele parece dizer que Deus pré-conhecer as coisas já é um indicativo de que Deus predestina. Então, por exemplo, o fato de Deus conhecer o futuro de antemão já é a mesma coisa de que Deus predestinar. Né? Isso para ele, é o pensamento dele. Então você percebe que ele já começa a introduzir isso que mais na frente Calvino ia confirmar também, como predestinação, que Deus predestina todas as coisas que existem. E aqui quando eu falo todas as coisas, irmão, são todas as coisas mesmo. O Deus, como representado em Calvino,
né? Deus, como representado em Calvino, ele é um ser que predestina praticar. Não existe nada na nossa criação ou entre os anjos, não existe nada nas coisas criadas que fujam dessa determinação de Deus, né? Se você olha para a direita, foi porque Deus predestinou que você olhasse para a direita. Se você respira numa velocidade tal, é porque Deus predestinou que você respirasse numa velocidade tal. Então é uma doutrina fatalista, né? E, consequentemente, Deus se torna o culpado por todo o pecado e por todo o mal que existe. Porque, ora, se nada acontece sem Deus ter predestinado antes, então o pecado que acontece é porque Deus o predestinou, né? E aí, nas próximas aulas a gente vê, mas aí eles acabam se embananando, né? E dizendo que existe uma vontade secreta de Deus e a vontade revelada, aí já começa a ficar ruim. E aí você percebe que Agostinho, né, voltando aqui para ele começa a introduzir esses pensamentos no livro dele, e ele não aprofunda muito, tá? Ele vai fazendo ali de uma forma mais superficial, por isso que a gente fala que ele criou esses pensamentos e que Calvino posteriormente desenvolveu. Então ele vai fazendo referência a isso, né? Com relação à predestinação eu já comentei, esse fatalismo. E Agostinho, ele passa a desenvolver também alguns outros escritos dele sobre a perseverança dos santos, né? Que é essa questão que ele admitia que não tinha como alguém que se converteu se desviar, não existia possibilidade disso. Então, quem Cristo escolheu não se desvia. Quem Cristo escolheu, não existe possibilidade de resistir à vontade de Deus ou de voltar para o mundo. Então, essa pessoa, uma vez salva, salva para sempre. Ele também introduz o pensamento da depravação total, que é aquele pensamento que eu comentei lá atrás para vocês, de que o homem é tão totalmente depravado que ele, primeiro, não tem mais livre-arbítrio, não tem vontade própria, e segundo, ele não quer a Deus, né? Se ele não tem nenhuma capacidade de buscar a Deus ou de desejar a Deus por vontade própria. E por conta disso, Deus tem que intervir. Mas aí quando a gente começa a olhar para o plano de fundo, né, aí você se choca com esse pensamento da predestinação. Por que o ímpio é do jeito que ele é? Porque Deus predestinou que ele fosse assim. Então, no final das contas, irmãos, o ímpio, ele não é salvo porque ele deixou de crer. Ele não é salvo porque ele não foi predestinado para ser salvo, né? Então, você percebe como é sem sentido aplicar esse raciocínio à figura de Deus, que é bondosa, que é benevolente, que se importa com o ser humano. Então, tudo isso começa e nasce nesse homem que a gente está aprendendo aqui, né? Chamado Agostinho. Agostinho, ele afirmava, coloquei aqui como uma nota, ele afirmava que os eleitos, né, os eleitos de Deus, eram um número tão fixo de pessoas que ninguém podia ser retirado ou acrescentado, ou seja, era daquela quantidade ali e já era. É muito parecido com o que testemunhos de Jeová pensam sobre os 144 mil, que só 144 mil pessoas vão ser salvas, né? Lógico que os testemunhos de Jeová não creem em predestinação, essas coisas que a gente está falando aqui, mas é mais no viés comparativo desse número fixo de pessoas que são salvas. E Agostinho diz isso, né? As pessoas que Deus escolheu é uma quantidade tão fixa que ninguém pode ser retirado e ninguém pode ser acrescentado. Então, ele começa a desenvolver esses pensamentos, né? Ele começa a criar essa linha de raciocínio, principalmente na fase final ali da vida dele, quando ele vai debater e rebater ali com o homem que eu comentei agora há pouco, chamado Pelágio, né? Alguns dizem que Agostinho de Hipona, ele cria essas doutrinas justamente como uma forma de confrontar e se opor ao que Pelágio estava ensinando ali na região dele. Pelágio dizia, e aí eu não concordo com Pelágio também, ele dizia que o ser humano, ele tem um livre-arbítrio absoluto, né? Absoluto, e que o pecado de Adão, ele não influencia as gerações vindouras. Ou seja, o pecado de Adão, quem morreu foi só Adão, mais ninguém. E que todos os seres humanos posteriores a isso, eles são pessoas que nascem perfeitamente puras e sem serem afetadas por nada do pecado que Adão cometeu. E isso é um pensamento que
que você percebe que Paulo rebate quando diz que a morte de Adão passa a todos os homens, né? Então, o pecado de Adão, ele tem uma influência, né, sobre o ser humano. Tanto é que todos os que são ímpios, é dito que eles estão em Adão, né? São filhos de Adão, vamos colocar dessa forma. Então, Agostinho, ele acaba tendo conhecimento dessas doutrinas que Pelágio pregava na região dele, e ele acaba criando esses pontos, né, é o que comentam, para tentar se opor àquilo que era pregado por Pelágio. Então, como Pelágio pregava uma liberdade absoluta, Agostinho levou pela linha de pregar sobre essa questão da depravação do ser humano, né, e ele começa a desenvolver outros pontos também. Então, é o que eu disse, irmão. Uma coisa puxa a outra. Não tem como eu dizer que Deus escolhe alguns sem aceitar o resto dos pontos que vem junto. É um pacote. É um pacote. Então, quando Agostinho admite esse pensamento, ele também, consequentemente, iria admitir os demais, né? E criar os demais como uma forma de oposição ali ao que era pregado naquela época por Pelágio. Então, dentro desse contexto, né, nasce ali esses pensamentos que futuramente se tornariam o pensamento calvinista, né? Nasce ali nesse homem chamado Agostinho, e isso fundamenta o pensamento de Calvino, né? Calvino, como um bom católico que foi, né, alguém que aprendeu, que estudou, que foi instruído, ele teve contato com todas essas obras de Agostinho, com o pensamento, com o ensinamento, com a orientação, né? Engraçado, eu anotei aqui, os calvinistas, inclusive, afirmam que o nome calvinismo podia ser muito bem transformado em agostinianismo, porque, de fato, não nasceu em Calvino, nasceu em Agostinho, foi ele que criou, né? Então, até os próprios calvinistas, irmão, como vocês veem, eles concordam com essa questão de que não nasceu neste homem, né? Então, deixa eu ver aqui mais algum ponto sobre Agostinho. Então, basicamente isso, acho que o de mais importante para a gente ser rápido aqui nas nossas aulas, tá? Não vou me aprofundar muito nesses temas sobre a vida desses caras. Tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas eu vou me focar nos pontos principais, até para as nossas aulas serem mais curtas, né? O objetivo aqui não é a gente fazer um exame profundo da doutrina calvinista, de onde surgiu, tudo isso, mas é basicamente dar a você um entendimento básico, né, e geral sobre o que é esse tipo de pensamento. Então a gente encerra Agostinho de Hipona como esse homem, né, que era um bispo católico, que aprovava de fato a violência, né? Aprovava de fato a perseguição do que eles chamavam de os hereges. Pessoas eram queimadas na fogueira, pessoas eram mortas à espada, sim, coisas horrorosas, né? Agostinho, para você ter uma ideia, que para a gente encerrar o tema dele, alguns dos pensamentos que Agostinho tinha sobre a doutrina da igreja, né? Primeiro, que ele cria no batismo infantil, igual Calvino cria, né? Então Agostinho cria que quando a criança era batizada, ela era salva de todos os pecados. Então é uma regeneração nessa criança, uma regeneração do pecado de Adão. Então a criança que era batizada, a pessoa que era batizada recebia essa regeneração batismal. Por isso que ele comentava que quanto mais cedo fosse batizado, melhor, né? Porque se você seguir essa lógica, o batismo ele faz uma regeneração na pessoa, de fato. Vai lá e batiza quando a criança acabar de nascer, pouco tempo depois já vai lá e batiza, que ela já vai ser regenerada. Calvino cria da mesma forma, né? Nós cremos que a igreja, que a pessoa tem que ter entendimento, né? Para você ser batizado, você tem que compreender o que você está fazendo. Tem que haver uma fé genuína em Cristo. Muito parecido com o que Filipe fala para o eunuco, né? Quando o eunuco vê uma poça de água e diz: eis água aqui, que me impede de ser batizado. Ele diz: se creres, pode ser batizado. Então, o crer em Cristo, ele provém de um entendimento de Cristo, né? Eu só creio naquilo que eu entendo. E partindo da premissa que uma criança, poucos dias de nascida, não tem um entendimento sobre o que está à volta dela, eu não consigo afirmar que é uma criança crê, né? Então, por isso que nós se opomos a esse pensamento. Você tem uma ideia? O uso da força contra aqueles que pensam diferente era defendido por Agostinho. Agostinho tinha uma interpretação alegórica da Bíblia,
né? Para você ter uma ideia, eu tenho a Bíblia aqui. Existe um texto, aqui é só para você ter uma ideia. Existe um texto em Lucas 14. Deixa eu confirmar aqui. Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Jesus diz assim: respondeu-lhe o Senhor, que é uma parábola de Jesus: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Né? Isso é uma parábola de Jesus. Quando eu falo que Agostinho de Hipona ele tinha uma interpretação alegórica da Bíblia, eu estou dizendo que ele interpretava praticamente tudo como tipologia. E ele distorcia alguns textos. Inclusive esse de Lucas, que você acabou de ler, como é que ele interpreta? Que essa palavra de Jesus obriga todos a entrar, era como se Jesus estivesse permitindo que a igreja usasse a força e a violência para obrigar aqueles de fora a entrarem na igreja. Então você percebe, pelo amor de Deus. Você não entender, é praticamente assim, né? O Cristo que mandou Pedro guardar a espada manda Agostinho tirar, né? Então não tem lógica. Então ele usa esse texto, distorce, para que ele consiga defender a doutrina de que a igreja tem que perseguir, tem que combater violentamente os hereges. Então isso que eu falo, interpretação alegórica. Tem outras coisas, alguns vão dizer que não é de fato interpretação alegórica, mas aqui é mais para você entender como existe uma distorção do que a Bíblia está querendo dizer. Tá? Os 6 dias da criação, por exemplo, Agostinho interpretava alegoricamente. Então não eram 6 dias literais. Ele interpretava aquilo como uma tipologia, uma alegoria, algo assim. Ele negava, não vou dizer negava, que é uma palavra muito forte, mas ele, em alguns momentos, ele deixava de lado a literalidade do que o texto estava dizendo, e ele dava um caráter mais místico, aquele negócio ali, sabe? Muito parecido, você com certeza já viu, quando irmãos leem o texto assim: a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Aí eles usam aquilo como um significado de que ler demais a Bíblia vai matar, né? De você estudar a Bíblia mata, e que você tem que entrar em algum tipo de experiência espiritual para que através daquilo você seja vivificado. E na realidade não é isso que Paulo está falando ali, né? Que Paulo está falando, a letra que mata é a letra da lei, né? A letra que mata é essa letra escrita em pedra que foi estabelecida de fato para matar, porque o ministério da lei era um ministério de condenação. Então, quando Paulo diz ali a letra mata, é porque, de fato, o ministério de Moisés, né, o ministério do Antigo Testamento, era estabelecido e colocado com o objetivo de colocar todos debaixo de condenação. Então, óbvio, a letra da lei mata, né? Mas o Espírito de Cristo que vem por meio da cruz, ele acaba dando vida a esses que morreram. Então, você percebe que essa interpretação alegórica, ela chega até hoje, né? Não é uma característica só de Agostinho, mas é o que ele tinha aqui. Um último pensamento, ele acreditava também que o reino de Cristo na Terra não era um reino milenar e literal. Todos nós sabemos dos 1000 anos, né, que Cristo reinará sobre a Terra com a sua igreja. Como é que Agostinho interpretava? Que esses 1000 anos não eram 1000 anos de fato, era uma tipologia, era como se fosse uma alegoria da Bíblia, né, para representar outra coisa. Então, você percebe, né, uma distorção clara do que está ali. Então, Calvino aprende com esse homem aqui, né, que você está vendo. É dele que ele recebe as instruções, é dele que ele recebe o pensamento sobre a doutrina calvinista ali de salvação, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. É de Agostinho que Calvino aprende, tá? Então, se a gente puxar o novelo e para tentar entender de onde é que tudo isso surgiu, aí você vai bater lá em Agostinho. Entende? Aí depois de Agostinho, óbvio, como é alguém de muita influência na Igreja Católica, como eu comentei há pouco tempo atrás, como é alguém que tem uma influência muito grande, depois dele outros bispos católicos começaram a expressar pensamentos da mesma forma, né? E isso é algo comum, né? Se você tem alguém que se destaca muito,
é lógico que aqueles que vão suceder acabem sendo muito influenciados por aquele que se destacou, né? Então, depois daí, começa a vir várias pessoas que completam o pensamento ali. Então, entre Agostinho e entre Calvino, existem vários outros indivíduos que falavam a mesma coisa. Aí você chega lá em Calvino, que aprende tudo de Agostinho e sistematiza, né, produtiza tudo isso e fundamenta ali como a doutrina protestante, tá? E como doutrina protestante, eu quero que você entenda que não era só Calvino que havia na época da Reforma Protestante. Tinha o protestantismo, que eles já arrogavam para si, os seguidores de Calvino, já arrogavam para si que eles eram os reformadores, né? Eles eram os protestantes de fato. Mas além de Calvino, tinha Lutero, né, com o luteranismo. Depois de um tempo aparecem outras vertentes também. Então o pensamento de Calvino ele é uma linha, né, dentro da Reforma Protestante ali. Lógico que assim como ele, Lutero também cria na questão de predestinação também, né? Ele cria na depravação e prisão do ser humano, né? Então, porque todos eles aprenderam de Agostinho, né? Como eu comentei, inclusive Martinho Lutero era um monge agostiniano, né? Por isso que eu falei para você ficar com essa palavrinha na mente, porque agora fica mais claro para você. Ele era um monge agostiniano, ele era um monge que fazia parte de uma ordem estabelecida por Agostinho. E essa ordem, aqui é interessante a gente comentar, essa ordem, irmão, estabelecida por Agostinho, ela é uma ordem que prega algumas coisas, vou colocar assim. Primeiro é uma abstinência praticamente de todo e qualquer tipo de prazer, é como se fosse um voto de pobreza, né? É um voto de pobreza. Então eles geralmente o monge ele se recolhe em mosteiros, por isso que tem uma diferença entre monge e padre, né? O monge ele se recolhe em mosteiro, ele abre mão de várias coisas da vida dele, um caminho que Agostinho seguiu, né? E sabe o que é curioso na história? Você pode parar para pensar, poxa, mas de onde foi que Agostinho tirou isso, né? Desse voto de abstinência? Aí você vê, não estou dizendo de fato que ele trouxe isso, mas muitos teólogos admitem que a gente consegue dizer que ele pega isso daquela seita que ele saiu, que eu comentei lá atrás, maniqueísmo, porque os maniqueus também, eles defendem esse tipo de negação aos prazeres a qualquer tipo de prazer da carne, tá? Então, quando você olha, parece que esse período da vida de Agostinho nessa seita, ele acabou trazendo também alguns pacotes com ele, né? Ele acabou recebendo uma influência e colocando no pensamento cristão algumas coisas que ele tinha aprendido lá com os maniqueus. Então, os maniqueus tinham esse mesmo costume, né? De viver uma vida ascética, como eles chamam, né? Uma vida de abstinência, uma vida de reclusão, né? Uma vida monástica, vamos colocar assim. E sabe o que é mais que é outro ponto que é interessante também? Que entre os maniqueus, eles já tinham um pensamento, lógico que não como o que Agostinho criou, mas ele já tinha um pensamento de eleição, né? Os maniqueus, eles dividiam os seguidores em duas castas, em duas partes. Tinha o grupo dos eleitos, né? O grupo dos eleitos era um grupo daqueles que tinham uma perfeição moral mais elevada. Era um grupo, como se fosse um grupo de puritanos, né? Era um grupo mais elevado. Aí aqui a gente entra em outros aspectos da doutrina deles, eu não vou entrar aqui para a gente não perder tempo, mas basta que você entenda que eles tinham essa divisão. Tinha os eleitos, que eram um grupo, e tinham os ouvintes, se eu não estou enganado, se esse é o nome, os ouvintes, que eram como se fossem as pessoas que tinham trabalhos diferentes ali na comunidade, né? Então você percebe que depois de um tempo, né, depois que se converte ao cristianismo, Agostinho começa a desenvolver suas doutrinas, traz a vida de reclusão, a vida de abnegação que os maniqueus traziam, e implementa um pensamento de segregação que traz para a gente um cheiro daquilo que foi lá atrás, né? Um pensamento onde Deus tem os seus eleitos, um grupo específico, e tem o resto, né? Nada, irmão, assim, eu falar o meu pensamento, eu posso estar enganado. Entre nós homens, né, seres humanos, nada vem do nada. Entende? A pessoa fala o que ela fala, tendo como base aquilo que ela aprendeu e ela já viveu. Então é óbvio
que Agostinho foi influenciado por aquilo que ele já tinha aprendido antes, né? É óbvio que ele recebeu essa carga, essas linhas de pensamento de doutrinas que ele já tinha aprendido antes. Mesmo que obviamente, quando ele chega no cristianismo, ele começa a combater os maniqueus em relação a muitas doutrinas, né? Mas a gente não consegue garantir que ele abriu mão de tudo que ele aprendeu lá. Tanto é que existem essas compatibilidades, né? Essa similaridade entre aquilo que os maniqueus pregavam e aquilo que Agostinho começou a desenvolver e que futuramente Calvino pegaria de Agostinho e começaria a sistematizar como doutrina calvinista, né? Então você entende agora um pouco do contexto da história, né? De onde é que surgiu o pensamento, de onde é que surgiu os 5 pontos do calvinismo, né? De onde é que surgiu essa doutrina. É nesse contexto que eu estou falando para vocês. E nesse homem que defendia todas essas doutrinas que eu falei agora há pouco, né? Batismo infantil, uso da força, a interpretação alegórica, aceitou os livros apócrifos na Bíblia, né? Então você sabe que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante. A Bíblia católica ela tem vários livros a mais, né? Principalmente ali no Antigo Testamento, no livro de Macabeus, tem o livro de Eclesiástico, tem Sabedoria, tem outros livros. E Agostinho aprovou a entrada desses livros na Bíblia também, né? Então, não julgo também, era o contexto ali que ele já acabou tendo contato, né? Mas é uma diferença entre nós, igreja protestante, vamos colocar assim, e a igreja católica da época, tá? Então, esse é um contexto aqui geral, sobre a vida de Agostinho de Hipona, tá? Sobre a vida desse homem que nasceu ali em Tagaste e que influenciou fortemente o pensamento de João Calvino, tá? Tendo tudo isso em mente, né, a gente vai voltar pro Calvino, né? A gente parou ali nos 20 anos da vida dele, né? Para a gente aprofundar um pouco mais aqui em Agostinho, né? Entender um pouco mais sobre quem era esse homem que iria influenciar tanto o Calvino. E agora a gente volta para João Calvino para entender mais sobre a vida dele até a sua morte, tá? Então, que Deus abençoe sua casa, né? Deus abençoe sua vida. Eu vou deixar esse tema para a próxima aula, tá bom? Para a nossa terceira aula. E que Deus continue abençoando sua família, que Deus continue abençoando sua vida. E espero você na próxima aula para a gente continuar aprendendo juntos. Amém?